Irmãos, vamos ao momento da pregação da palavra. Eu convido a todos a abrirem as Escrituras, a primeira carta do apóstolo Pedro, para darmos continuidade à exposição da mesma. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Iremos ler do verso 18 a 25. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 18 a 25, assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Senhor, tu sabes, ó Senhor, tu sabes muito bem que somos completamente dependentes de ti, tanto aquele que fala quanto aqueles que ouvem. Somos integralmente, Senhor, necessitados de ti, carentes de ti, dependentes de ti. Por isso, ó Pai, apesar de nós, fala conosco através da tua palavra, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos ouvir da tua parte, sobretudo hoje, Senhor, em que é um ensino voltado completamente, Senhor, para crentes, mas que revela também, Senhor Deus, o pecado, tanto dos crentes em sua falta, como também dos ímpios, ó Senhor. E que tu possa, segundo a tua graça e na medida correta e exata, Senhor, aplicar essa verdade, essa tua palavra, em cada um do coração aqui presente. Tanto aos crentes, causando edificação, exortação, repreensão e edificação, Senhor. Crescimento, conformidade, consolo, conforto, instruções, como também ao descrente, Senhor, convencendo-os do seu pecado, mostrando a sua culpa e fazendo com que eles voltem para Cristo Jesus, nosso Senhor, a fim de serem perdoados e salvos. Ó Deus, que tu me dê a graça de poder ser simples e claro, Senhor, no meu falar, na minha explicação, na minha exposição da tua palavra. Como tu sabes, ó Senhor, considero um milagre, Senhor, uma tarefa impossível para o homem a partir da tua graça. Por isso, Senhor, ajuda-nos, tenha misericórdia de nós. Se te peço, Senhor Deus, humildemente, Senhor, que tu abençoe o teu povo nesta noite, através da tua palavra, que tu nos fala o coração. Assim é que eu oro, te peço, e já te agradeço, Senhor, por tua bondade, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão:
A vida piedosa nos relacionamentos sociais, igualmente do ano passado, só que tem um subtítulo: Servos piedosos. Servos piedosos. Irmãos, todos nós aqui presentes nesta noite, salvo algumas poucas exceções, já tiveram, em alguma medida, experiência com empresas, trabalho. Todo mundo aqui, acredito que com algumas exceções, já prestou algum tipo de serviço a algum empresário, algum patrão, alguma empresa, alguma loja, onde quer que seja. Mas o fato é que a maioria de nós já tivemos experiência no mercado de trabalho, em algumas empresas, em algumas lojas, em algum segmento, e tivemos que lidar diretamente com pessoas. Tanto os nossos amigos e colegas de trabalho, de vez por outra, sempre tem algum impasse entre os próprios funcionários. Mas também, irmãos, é um fato que muitas das vezes esses impasses acabam ocorrendo com os próprios patrões. Com os patrões ou com os supervisores, aquele que está numa posição de liderança sobre nós, que por vezes acaba acontecendo algum tipo de desconforto no relacionamento entre o funcionário e o patrão. E isto em virtude de uma série de coisas. Uma série de fatores pode ocasionar esse desconforto entre um funcionário e um patrão. A culpa, às vezes, está no próprio funcionário, por ele ser um funcionário preguiçoso e não cumprir com as suas responsabilidades, chegar sempre atrasado, então o patrão vai lá e cobra ele, e às vezes o cara não gosta de estar cheio de chamar a atenção, recebendo puxão de orelha, e daqui a pouco rebate o patrão e discute, mas por uma culpa que é do próprio funcionário por não cumprir com as suas responsabilidades. Outras vezes, irmãos, esse problema é causado por patrões, que são exigentes em demasia, que cobra excessivamente, até mesmo responsabilidade de funcionários que não compete à função daquele funcionário para o qual ele foi contratado. Então são patrões duros, ríspidos, difíceis de lidar, que exigem demais, que cobram demais, que não tem modos de falar e de se relacionar com os funcionários, que às vezes humilha, oprime, pisa e distrata os funcionários por muitas vezes se achar superior. À luz de tudo isso, irmãos, nós como cristãos, como então ser um servo piedoso? Como ser um funcionário piedoso? Como nós cristãos que estamos vinculados a alguma empresa, a algum tipo de trabalho, estamos prestando algum tipo de serviço, podemos então sermos funcionários piedosos, que glorifica a Deus, que honra a Deus, que traz glória a Deus pelo nosso bom procedimento, pelo nosso bom comportamento, pelo serviço que nós prestamos, pelas responsabilidades cumpridas à risca daquilo que é o nosso dever em determinadas funções. É exatamente isso, irmão, que esse texto vai nos tratar. Pedro vai escrever esse trecho da carta exatamente direcionado especificamente para os escravos, servos, gente que não tinha a sua liberdade completa, mas era propriedade de um dono, de um senhor. Era comum nessa época. No mundo antigo, irmãos, era comum a existência de escravos. Os escravos faziam parte do convívio dos relacionamentos sociais. No mundo antigo, a economia dependia dos trabalhos dos servos para o desempenho de muitas atividades necessárias. Em linhas gerais, existia duas áreas em que os escravos atuavam. Os escravos atuavam nas atividades domésticas, estes desfrutavam de uma melhor condição econômica e social, enquanto outros escravos trabalhavam em atividades no campo, fora da esfera do relacionamento com o seu senhor. Estes eram mais oprimidos, porque estes que trabalhavam no campo, nas minas, eles viviam praticamente isolados da sociedade. Nessa passagem,
Pedro tem em mente os escravos que estavam envolvidos em atividades domésticas. Ainda que a instrução dada se aplique a qualquer área de atuação, evidentemente. Mas essa passagem é direcionada aos escravos envolvidos em atividades domésticas. Escravo que convivia com seus senhores. Com que objetivo? Com o objetivo de orientá-los de como um cristão que estavam nessa condição de escravo deveriam proceder de maneira piedosa em relação ao seu senhor. É para isso que Pedro escreve esse trecho aqui da carta. Orientá-los, cristãos que estão na condição de escravo, na maneira como eles deveriam proceder ou se relacionar com o seu senhor, o seu dono. Trazendo para os nossos dias, né? Estou fazendo essa analogia, né? Essa comparação, essa equivalência, melhor dizendo, dos senhores aqui, no dia de hoje, os patrões, e os escravos ou servos, no dia de hoje, os funcionários. Evidentemente que existe uma diferença, porque os funcionários não são escravos, mas estão ligados, né, vamos dizer assim, por um contrato profissional com a empresa, com o patrão a que eles estão prestando serviço e que também deve honrar. Então, irmãos, a grande pergunta que surge é: como ser um servo piedoso? Como, trazendo para os nossos dias, como ser um funcionário piedoso? Como ser um crente que está num ambiente de trabalho, está num ambiente empresarial, que está no mercado do trabalho, que está envolvido com empresas, ele possa manifestar piedade, ele possa proceder piedosamente, ele possa manifestar a glória de Cristo, ele possa honrar a Deus através do seu trabalho, através do seu serviço. Então, como ser um funcionário piedoso? Como ser um funcionário piedoso? Pedro, irmãos, ele vai ensinar isso nessa passagem, apontando 2 pontos principais. Primeiro, sendo submisso, versículo 18 a 20, e segundo, seguindo o exemplo de Cristo. São os 2 principais pontos aqui do nosso sermão. Como ser um funcionário piedoso? Pedro diz 2 coisas. Primeiro, sendo submisso, a gente vai ver aqui o que significa submissão. Segundo, imitando a Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, andando nas pisadas de Cristo. Essa é a maneira e a forma de nós, como cristãos e funcionários de alguma empresa ou prestando algum serviço a algum patrão, manifestarmos uma piedade que nos é exigida como crentes. Em primeiro lugar, irmãos, sendo submissos, versículo 18 a 20. Vamos lendo versículo por versículo, expondo e explicando. Versículo 18. Servos, lembra que eu falei hoje de manhã? Quando logo após, no início da frase, né, inicia com um substantivo ou um pronome, né? E que logo após tem uma vírgula, é uma vocação, né? Está chamando a atenção. Exatamente o que Pedro está fazendo aqui. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Submissão de respeito à honra, respeito, obediência, companheirismo. Então ele diz que os servos devem ser submissos com todo o temor. A palavra temor aí de respeito à reverência, à honra, a respeito. Né? E a palavra submissão tem a ver com obediência, submissão. E ele diz que nós devemos sermos submissos com temor ao nosso Senhor, aqui eram os senhores dos escravos, que hoje equivale aos patrões. E ele diz, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então o que é que Pedro está dizendo? Que a nossa submissão
honrosa ao nosso patrão, ela é incondicional ao tipo de patrão que nós temos. Não somente ao bom e cordato, cordato é gentil, mas também ao senhor perverso. Então veja que o princípio é o mesmo, irmãos, que ele vai ensinar logo no capítulo 3, que a gente vai ver semana passada, sobre as mulheres. A submissão das mulheres aos maridos, ela é incondicional ao tipo do marido, seja o marido crente ou descrente. Por isso que Pedro, no capítulo 3, veja aí, capítulo 3, versículo 1, ele usa a palavra igualmente. Mulheres, sede vós igualmente submissos ao vosso marido. Quando ele usa igualmente, ele está fazendo a referência ao que ele falou antes, que é o texto que ele está tratando hoje a respeito dos servos. Então o que é que Pedro está dizendo? Servos, vocês precisam, é responsabilidade sua, como cristãos, serem submissos, obedientes, honrar, respeitar, reverenciar ao vosso Senhor. Não somente aqueles que forem bons com vocês. Não somente aqueles que são gentil com vocês. Não somente aqueles que são camaradas, pessoas legais, bacanas, que lhe respeitam. Mas também é o perverso. Aquele que lhe maltrata, aquele que lhe oprime, aquele que lhe humilha. Você também precisa ser submisso a ele. Você também precisa dar honra, respeito e reverência a ele. Irmãos, ser submisso e honrar um patrão bom e gentil é fácil, né? Mas como ser submisso, honrar e respeitar aqueles que são perversos? Como ser um servo piedoso, tendo por patrão um homem mau, perverso e opressor? Como? Só tem uma resposta, irmãos. E a resposta é ter a consciência de que o serviço que você presta, primeiramente, é feito para o agrado de Deus e não dos homens. Ter a consciência de que a recompensa vem das mãos do Senhor e não dos homens. Vamos abrir em Efésios capítulo 6. É exatamente isso que fica claro. Efésios capítulo 6, veja versículos 5 a 8. Um texto paralelo que fala exatamente o mesmo assunto. Sobre servos e senhores. O lar cristão, sobre servos e senhores. Por que o lar cristão? Porque os escravos, esses escravos aqui domésticos, viviam na casa, fazendo serviço dentro de casa aos seus senhores. Como lembra de José lá, né? Diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Veja, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Em outras palavras, prestar o meu serviço ao meu patrão é primeiramente servir a Deus. É primeiramente fazer a vontade de Deus, como um funcionário. Versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Ou seja, um funcionário, ele deve trabalhar e prestar seu serviço à sua empresa, a seu patrão, tendo a consciência de que o seu serviço é primeiramente prestado a Deus. Você está primeiramente fazendo a vontade do seu Deus, que lhe ordena a trabalhar de maneira digna e sustentar a sua família no suor do seu rosto. E você alegremente, como um cristão, em obediência a Ele, serve a Ele através do seu trabalho. Por isso que sempre Paulo aqui nesse texto aqui, ele vai sempre dizer, como a Cristo, como sendo servo de Cristo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a boa vontade de Deus como ao Senhor, não como aos homens. Agora veja a questão da recompensa. Certos, versículo 8, de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer serva servo, quer livre. Ou seja,
A recompensa pelo nosso trabalho não vem, irmãos, diretamente de homens, nem do patrão. Mas o patrão é apenas um instrumento de Deus que traz as bênçãos dele para o seu servo fiel. Então, servir um patrão bom e gentil é fácil. Mas o que nos habilita e nos capacita a servir um patrão mau e opressor e perverso, que humilha, só pode ser uma coisa: esta consciência de que o nosso serviço, o serviço que você presta, é primeiramente feito para o agrado e a glória de Deus, e não para o homem. E aqui a recompensa em virtude desse serviço que você está prestando primeiramente a Deus, vem diretamente das mãos de Deus também, e não do homem. Essa consciência que vai nos habilitar e nos capacitar a, independentemente de quem é o nosso patrão, se ele é bom ou ruim, se ele faz bem ou me faz mal, é que eu vou ser habilitado de prestar o serviço que eu devo servir, que eu devo prestar, de eu cumprir com minhas responsabilidades piedosamente, virtuosamente. É exatamente essa consciência, irmãos, de que o nosso trabalho é feito primeiramente para Deus, e que a recompensa por esse trabalho vem das mãos dos próprios Deus. O meu patrão, a minha empresa, é apenas o meio, é apenas o instrumento de Deus para me abençoar. Irmãos, vocês que trabalham, né? A maioria aqui trabalha para si, praticamente. Tem alguns que trabalham em empresas. Isso aplica a todos. Como você tem prestado o seu serviço ao seu patrão, à sua empresa? Não, pastor, mas meu patrão ele é muito ruim, ele é chato. A minha empresa é ruim, ela atrasa salário, não dá boas condições. Dentro das condições que está lhe sendo oferecida, honre a Deus nesse trabalho. Obedeça, seja submisso aos seus patrão. Ou se não tem um contato direto com o patrão, mas tem supervisores, tem os gerentes, tem os encarregados, então seja submisso, seja obediente, honre, respeite, independentemente se ele vai com sua cara ou se ele não vai com a sua cara. Tenha em mente isso, de que o seu serviço está sendo prestado primeiramente a Deus. É para a glória de Deus e para o louvor dele. E você, como cristão, deve honrá-lo. Como? Honrando as autoridades que o próprio Deus constituiu sobre você. Obedecendo, sendo submisso. Tendo a consciência de que a recompensa do seu trabalho vem das mãos do próprio Deus. Irmãos, ser insubmisso, desrespeitoso e desonroso para com o patrão, seja ele bom ou mau, é contribuir para que o nome de Deus e o Evangelho sejam blasfemados. Abra aí 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1. Olha o que diz. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra ao próprio Senhor. Para quê? Eu devo considerar digno de toda honra o meu Senhor, o meu patrão, o meu supervisor, o meu gerente. Finalzinho do versículo 6. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ser insubmisso, desrespeitar o patrão ou os superiores, ser desonroso para com eles,
seja ele bom ou seja ele mau, é contribuir para que o nome de Deus, para que a doutrina, para que o Evangelho, para que Cristo, para que a igreja, para que a palavra de Deus seja blasfemada. Eu vi uma história uma vez que um crente, um irmão, se queixava de estar sendo perseguido na sua empresa. Estou sendo perseguido, rapaz. Meu patrão, meu gerente, os funcionários, o patrão, o gerente, o supervisor estão tudo pegando no meu pé. Eu estou sendo perseguido por conta da minha fé, porque eu sou crente, que não sei o quê, e tá aquele negócio todo. Procuraram saber. E descobriram. O cara era o mais preguiçoso da empresa. O mais preguiçoso. Era o que dava mais nó cego na empresa. Então, seus supervisores, conforme ele compete das suas funções, estavam o quê? Chamando a atenção dele. Chamando ele a responsabilidade. Puxando a orelha dele, mas ele espiritualizou a coisa. Estou sendo perseguido por conta da fé. Não. Estava sendo cobrado porque ele não estava cumprindo com as suas responsabilidades, não estava exercendo suas funções como deveria exercer, por conta de preguiça. Mas julgava isso e considerava isso como sendo uma perseguição por conta da fé. E isso, irmãos, por incrível que pareça, parece ser mais comum do que a gente imagina. Tem muitas empresas aí, com muitos crentes. Camarada é preguiçoso, vive reclamando, mal faz o seu serviço e quando faz mal feito. Seu supervisor vem para fazer o quê? Chama atenção. Puxa a orelha. E o cara ainda fica reclamando, achando que está sendo perseguido, que não está sendo compreendido. Está contribuindo para que o nome de Deus seja blasfemado, envergonhado. Porque não está cumprindo com a responsabilidade que lhe compete como um cristão e funcionário de uma empresa, que tem uma função específica ali, que tem que cumprir a sua função, cumprir o seu horário, fazer a sua tarefa, a sua atividade, para o qual ele foi contratado. Isso aqui inclui até mesmo um outro ponto, de que quando nós negligenciamos o trabalho para o qual fomos contratados, irmãos, isso é a quebra do 8º mandamento. Roubar ao nosso patrão. Estamos roubando o patrão, roubando a empresa quando nós não cumprimos as funções e responsabilidades que me foram atribuídas para o qual eu fui contratado a fazer aquela atividade, aquela tarefa. Então, quando eu dou nó cego, quando eu faço vista grossa, quando eu vou empurrando com a barriga e não faço o serviço como deve ser de fato, eu estou quebrando o 8º mandamento, porque eu estou roubando a eles. Porque eu estou sendo pago em determinada hora para cumprir uma determinada função, por determinado período, e quando eu não faço isso, eu estou roubando, porque eu estou recebendo um salário por aquilo. Foi feito um acordo, um contrato profissional entre um patrão, uma empresa e um funcionário, contratando o Valdir para cumprir determinada função por determinadas horas. Então, quando o Valdir negligencia isso, ele está recebendo um dinheiro pelo qual ele não trabalhou. E não foi acordado, não foi combinado. O combinado é determinada hora e determinadas funções. Quando ele cumpre essa função, ele recebe aquilo que foi acordado de maneira justa. Mas quando é negligenciado isso, a gente está quebrando o 8º mandamento porque estamos roubando ao patrão, roubando a empresa. A não ser quando há um consentimento por parte da própria empresa, do próprio patrão, em depois de eu terminar um determinado serviço, eu posso ir para casa, posso largar, posso folgar, ou dar um consentimento, a permissão por parte da empresa. Mas quando não há, isso é a quebra do 8º mandamento, e isso é contribuir para que o nome de Deus seja blasfemado. Agora, ser submisso, respeitar e honrar ao patrão, irmãos, servindo como ao Senhor, dando prova de toda a fidelidade, é manifestar e embelezar a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. Veja Tito, capítulo 2, versículo 9. 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões,
Olha aí, funcionário brabo, né, que bate de frente com os patrões, com os supervisores, com os gerentes. Nem furtem, não roubem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. A quem? Ao seu senhor, ao seu patrão. E essa fidelidade está amparada, fundamentada em quê? A consciência de que o nosso trabalho está primeiramente sendo prestado a Deus. É para a honra dele, é para a glória dele, em obediência ao meu Deus. Agora, qual é o objetivo? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A palavra aí, ornar, você sabe muito bem, né? Vem de ornamento. Embelezamento. Quando uma noiva está se preparando para casar, ela está se ornamentando para o seu noivo. Está se embelezando para o seu futuro marido. Da mesma forma, quando um funcionário, ele é obediente, ele é submisso, ele honra, ele é trabalhador, não é preguiçoso, ele cumpre suas funções, ele é pontual, chega no horário, ou pouco antes do horário, né? Ele não dá razão nenhuma das pessoas falarem dele. Ele é prestativo, ele é servidor, ele cumpre seu serviço, ele ajuda seus colegas. Ele trabalha para o bem do seu patrão, para o bem da empresa, para a prosperidade. Porque ele faz isso, irmão, não é para o homem, primeiramente. Ele faz isso para Deus. Deus. Ele sabe que aquela empresa sendo abençoada, crescendo e prosperando, Deus também o abençoará. Agora, é claro, o que Pedro está assinando aqui não é sinônimo de ser babão. Uma linguagem bem comum nossa, para que possa entender. Ser babão é uma coisa, ser submisso, respeitar, obedecer, é outra completamente diferente. Não é ser besta, não é ser imbecil, não é ser tolo, não é ser feito de bolinha para lá e para cá, se deixar ser humilhado, né? Não, calma. Existe honra e dignidade e respeito mútuo dentro das partes. Somos homens. Os homens. Então, quando nós respeitamos, honramos ao nosso patrão, servindo como a Deus, dando prova de toda a fidelidade, então, nós manifestamos e embelezamos a verdade de Deus. O Evangelho. Nós manifestamos e exalamos o bom perfume de Cristo. Deus é honrado, Deus é glorificado, porque de patrão a peão, não há ninguém que tenha que falar algo de mim. Ao contrário, as pessoas dão boa prova, dão testemunho. O irmão aí não, aí o irmão não tem que falar não. O irmão chega no horário, o irmão cumpre o seu serviço, o irmão dá a vida, dá o sangue pela empresa, o irmão ajuda até mesmo aqueles que estão precisando, que não faz parte da sua função. O irmão cumpre o seu horário, o irmão é íntegro, é reto, é justo. O irmão não faz corpo mole, o irmão não rouba, né? Não dá uma fugida, né, para ganhar tempo, não. O irmão não serve apenas na aparência. É outro texto que fala sobre isso, né? Em que Paulo vai dizer, olha, não sirva apenas debaixo de vigilância. Não trabalhe somente quando o seu supervisor, quando o seu patrão estiver perto, estiver no ambiente, estiver lhe olhando. Não. Mas trabalhe até mesmo quando ele não estiver, porque você está trabalhando para o Senhor. É ao Senhor que você está trabalhando. Para Deus. Isso também parece ser mais comum do que a gente imagina, irmão. Gente que dá nó cego no trabalho, gente que inventa coisas. Gente que vive parado, espera o tempo passar, só para cumprir tabela, e não faz o serviço pelo qual ele foi contratado a fazer. E dessa forma está desonrando o patrão, consequentemente trazendo vergonha para o Evangelho. Então Paulo segue, Pedro segue, versículo 19.
Depois que ele dizer que é nossa responsabilidade sermos submissos, com reverência ao nosso Senhor, não somente aquele que for bom e cordato ou gentil, mas também é o perverso, ele vai dar a razão do porquê nós também devemos ser submissos, honrar e respeitar até mesmo um patrão perverso. Versículo 19. Porque isto é grato. A palavra grato aí, irmãos, é graça. É aquilo que dá prazer, alegria, deleite. A maioria das traduções traduz essa parte aqui por aquilo que é agradável a Deus. É o que está no finalzinho do versículo 20, né? Mas nessa parte aqui também parece ter uma ideia de que quando nós somos maltratados pelo nosso patrão por causa da justiça, isso, e temos a consciência disso, como baseado no versículo 20, ou finalzinho do versículo 19, isso nos enche de alegria, de gozo. É aquilo que nós lemos agora há pouco em Mateus 5, né? Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Aqueles que são perseguidos por conta da justiça. Então, quando um funcionário crente, ele é oprimido, humilhado, perseguido pelo seu patrão, os seus supervisores, seus superiores, por conta da sua fé, acontece isso aqui. Essa consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus nos enche de alegria. Essa consciência de que estamos sofrendo por causa do nome de Deus, por conta da justiça, da santidade, da verdade, nos enche de prazer, de alegria e de deleite. Isso é uma verdade. Isso é uma realidade. Eu já contei uma experiência, né? Trabalhava na loja de carro, vou contar rapidinho. E lá ouvi muitas coisas. Participei também. Mas eu fui despertando para muitas coisas que eu estava vendo, aprendendo, observando, e comecei a dizer, rapaz, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Comecei a ficar incomodado. Por incrível que pareça, até mesmo meu patrão era crente. Até o dia de hoje. Mas infelizmente aconteciam algumas coisas bem estranhas. Acredito que, espero que hoje esteja diferente. E uma vez eu fui ordenado a dar uma propina para uma vistoria de um carro. Um rapaz, tinha um conhecido lá dentro, na vistoria para a instalação do gás. E tinha um conhecido lá dentro e ele deu R$50 para eu dar a esse rapaz. E aqui foi me incomodando, sabe? Peguei aquele dinheiro, peguei o carro, fui indo lá para a inspeção, e aqui foi incomodando. Senhor, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Me dê força para não fazer isso, porque eu sei que está errado. Ainda que isso custe meu emprego. Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Bati o pé, disse, não vou fazer isso não. Comecei ali a orar, indo em direção àquela inspeção. Dentro do carro, falar com Deus, pedindo graça, força, ânimo, disposição para ficar na verdade, na justiça. Sei que cheguei lá, o teu carro para fazer a inspeção, não deu dinheiro o cara. Quando saiu o carro reprovado. Não foi aprovado. Por conta de questão de pneu, por conta de questão de fumaça, o carro estava meio fumaçando. Uma questão lá de uma metragem lá de gás, alguma coisa assim. De combustão. Sei que o carro não foi aprovado. Tinha que ajustar essas coisas. E aí, voltei com o carro para a loja. Cheguei lá, o patrão não estava. Liguei para ele. E aí, tudo certo? Eu digo, não. Foi que houve, rapaz. O carro foi reprovado. Oxe, mas por que, rapaz? Tu não desse dinheiro ao cara, não? Eu disse, não dei, não. Mas por quê? Eu disse, eu sou crente, eu. Porque eu temo a Deus, rapaz. Eu temo a Deus, isso é errado. Eu disse, isso está errado. Ó. Ele crente também, né? Discutia muito Bíblia lá. Isso está errado, ó. A gente é crente, rapaz. Não precisa fazer essas coisas, não. Vamos fazer o que é certo. Fica dando propina, isso está errado, rapaz. Até na época
essa questão, essa discussão política estava muito em alta, né? Então eu disse, veja, a gente fala tanto dos políticos aí, não é? Que está envolvido em corrupção e um bocado de coisa, a gente está fazendo o que aqui? Mesma coisa, não. Dando propina, mesma coisa. Não está errado, rapaz. Ele, então, vai fazer o quê? Eu digo, vamos fazer o que é certo, então faça aí, se vire. Está certo. Peguei um carro lá do mesmo carro, troquei os 4 pneus, levei o carro lá num eletricista, mandei olhar para olhar, se o cara fez o serviço que tinha para fazer. Ficou um serviço para fazer, que ninguém não conseguiu fazer. O cara lá que eu levei não sabia fazer, o negócio da combustão, estava saindo um gás, alguma coisa assim. Foi 3 pontos que foi reprovado. Fiz 2, ficou faltando 1. Eu vou assim mesmo. No dia, eu bem cedinho. Fui orando. Cheguei lá, o carro entrou, o carro saiu, aprovado. Rapaz, irmão, eu sabia que podia perder meu emprego, mas eu fiquei tão feliz, rapaz. Eu vim chorando dentro do carro, você acredita que eu vim chorando? Na verdade, antes de vir, eu parei o carro e eu liguei para o pastor André, ele vai até o dia de hoje. Contando ele o que tinha acabado de acontecer, rapaz, e me alegrando com ele, se alegrando junto comigo. Pela fidelidade de Deus, sabe? E o fato da consciência de eu ter sido fiel a ele e ele a mim, de eu ter andado pelo caminho da justiça, da santidade, da piedade, daquilo que é certo, aquilo me encheu de alegria. Eu voltei para a loja, olha, mesmo, parece que eu não estava dirigindo, não, parece que eu estava numa nave flutuando, alegre, contente, por ter feito a vontade de Deus em um momento de pressão. Então eu penso que esse verso 19 aqui, porque isto é grato, tem a ver também com esta alegria pela consciência que nós temos de estar fazendo a vontade de Deus, independentemente da circunstância ou que possa nos acontecer. Mas também, boa parte das traduções está lá, isto é agradável a Deus, também se aplica perfeitamente. Deus se agrada que alguém, versículo 19, suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Agora veja, a razão de Deus se agradar não é pelo sofrimento em si que o seu filho está passando, mas é porque apesar do sofrimento, o seu filho tem se mantido fiel a ele, tem andado pelo caminho da justiça. E isso traz alegria ao coração de Deus. Porque o seu filho está sofrendo, mas esse sofrimento não tem sido suficiente para fazer com que ele ande pelo caminho errado. Ao contrário, ele tem permanecido no caminho da justiça, da santidade, da verdade, daquilo que é certo, ainda que isso lhe custe a vida. E isso traz alegria e prazer e deleite a Deus no seu servo fiel. Então ele agora vai fazer uma comparação, né? Versículo 20, uma situação hipotética, ele vai dizer, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Que glória há? E que vale? Se a razão pela qual tu estás sendo esbofeteado é por questões justas, porque tu tens sido injusto. Tu não tens feito o que era preciso ser feito. Se tu está apanhando do seu senhor aqui, os escravos apanhavam, né? Se tu está apanhando, sendo maltratado e oprimido pelo teu senhor, levando chibatada, recebendo punições por aquilo de mal que você está fazendo, rapaz, sendo um servo rebelde, que glória há nisso? Que glória há nisso? Não há nenhuma glória. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, isto é agradável a Deus. Não pelo sofrimento que o servo dele está passando, mas pela fidelidade deste servo no meio ao sofrimento. Ele tem permanecido fiel, ele tem buscado em primeiro lugar honrar a Deus e viver para a glória de Deus, independentemente do que lhe pode acontecer. Meu irmão e minha irmã, você que é um funcionário, você que presta serviço, você tem sido um funcionário piedoso,
Você tem sido um motivo de satisfação para o seu patrão? Você tem agido de tal maneira em que o seu procedimento, o seu serviço, a sua fidelidade, a sua submissão, obediência, reverência e honra que você presta aos seus superiores tem ornamentado a doutrina de Deus? Tem embelezado o Evangelho? Ou você tem sido um funcionário nó cego? Como a gente costuma dizer no Nordeste, né? Você é um nó cego. Se você tem sido um funcionário nó cego, então desate esse nó, meu irmão. Seja um funcionário exemplar, piedoso. Honre seu patrão, seus superiores, respeite-o. Obedeça-os. Cumpra as suas responsabilidades. Cumpra seus deveres. Não apenas quando tiver seus superiores olhando, mas até mesmo quando tiver ninguém. Quando você estiver sozinho. Trabalhe da mesma maneira, com integridade, com fervor, com diligência. Tenha consciência de que o seu trabalho é primeiramente prestado a Deus e que a recompensa vem das mãos de Deus. O homem é apenas um meio, um canal. Ainda que o seu patrão ou os seus supervisores sejam gente perversa, honre-os, respeite-os e cumpra as suas responsabilidades. Ande, viva, seja piedoso no seu trabalho. Segundo lugar, irmãos, para a gente caminhar para o final. Como ser um funcionário piedoso? Como agir piedosamente na minha empresa, no meu trabalho, na minha prestação de serviço? Como me relacionar com meus supervisores? Primeiro, sendo submisso. Segundo, seguindo o exemplo de Cristo. Do versículo 21 a 25, ele agora vai dar o exemplo de Cristo. Ele vai mostrar que Cristo foi um servo obediente. E que o obedeceu apesar dos sofrimentos que ele passou. Versículo 21 em diante. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Irmãos, isso aqui é tremendo, né? Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é assustador. Por quê? Você foi chamado não apenas para salvação e vida em Cristo Jesus. Você foi chamado não apenas para herdar um reino de glória, para ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo e ser beneficiário de todas as bênçãos conquistadas pelo nosso Senhor e Salvador na cruz do Calvário. Você foi chamado não apenas para desfrutar da vida eterna, mas você foi chamado também para sofrer por Cristo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Para isto mesmo o quê? Aquilo que ele falou nos versículos anteriores. Se for necessário sofrer injustamente, que sofra. Abra aí Filipenses 1:21, que é exatamente isso que diz. Calma aí, viu? 1:29, irmãos, melhor dizendo. Filipenses 1:29. Olha o que diz. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crer nele. Em outras traduções vai dizer exatamente isso, que nós fomos chamados. Nos foi concedida a graça de sofrer por Cristo, de padecer por Cristo. Não somente por crer nele. Fomos chamados não apenas para crer, e para ser salvo, e se tornar herdeiros da vida eterna e desfrutar de todas as benesses da glória eterna e infindável. Mas também vocês foram chamados para padecer por Cristo, para sofrer por Ele. Em que sentido? Mantendo-se fiel ao que é justo, ao que é santo, ao que é verdadeiro,
como diz na linguagem nordestina, né? Ainda que dê sangue na canela. Manter-se firme. E se, em virtude dessa justiça, dessa firmeza, dessa fidelidade a Deus, for resultar em sofrimento para você, que sofra. Sofra. Padeça. Porque para isso vocês foram chamados. Não foram chamados para se amoldar ao mundo, para relativizar a verdade, o que é justo, o que é santo, o que é correto, o que é verdadeiro. Mas para manter-se fiel nela, firme nelas. Porquanto para isso mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguirdes os seus passos. Assim como Cristo sofreu no lugar de vocês, vocês agora devem sofrer por causa de Cristo. No que diz respeito a manter-se em fidelidade a Ele. Se Ele sofreu a tal ponto que entregou a sua vida por vocês, o resgatando, o salvando, o libertando, o perdoando, o transformando, vocês também devem seguir o seu exemplo, sofrer por causa da justiça, por causa da santidade, por conta da verdade. Ele deixou o exemplo para seguir os seus passos. Versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nem dolo algum se achou em sua boca. Na sua boca não se cometeu pecado algum. Mas por conta da justiça, por conta da verdade, por conta daquilo que é reto, verdadeiro, Cristo padeceu. E Ele padeceu para o bem de outros. Para o bem dos pecadores que não merecia a salvação e sim a condenação. Mas ainda assim, Ele padeceu pelo bem de outro, mantendo-se na justiça, na santidade e na verdade. Nele não foi achado pecado, na sua boca não se achou dolo nenhum. Como é que ele procedia então? Versículo 23. Pois ele, quando ultrajado aí é maltratado ou insultado. Cristo, quando maltratado ou insultado, ele não revidava com ultraje. Isto é, ele não respondia com insulto. Ele não retruncava com xingamento. Isso aqui é um exemplo para você, funcionário. Essa é a maneira de você proceder para com o seu patrão ou seus supervisores. Se eles forem perversos e maltratar vocês e insultar vocês, a exemplo de Cristo, você não deve revidar à altura. Você não deve responder com insulto. Você não deve retruncar. Você não deve xingar. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É isso que você deve fazer. Colocar-se diante de Deus e confiar nele. Esperar nele. Porque é do Senhor que vem a vingança. Mas o procedimento que você deve agir, a exemplo de Cristo, é exatamente esse. Não devolver na mesma moeda. Não xingar aqueles que lhe xingam. Não insultar aqueles que lhe insultam. Não maltratar aqueles que lhe maltratam. Mas entregue-se a Deus. Coloque diante do Senhor. Espere em Deus. Seja paciente. Versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O que Pedro está dizendo aqui é exatamente aquilo que nós já vemos pontuando. De que Cristo padeceu por causa da justiça em favor de você, pecador, para que você, pecador, redimido e salvo pelo sofrimento e morte de Cristo, possa viver para a justiça. Andar em santidade, viver em novidade de vida. E se isso lhe custar sofrimento, que custe. E se isso lhe custar a vida, que custe. E se isso lhe custar o emprego, que custe. A sua demissão, que custe. Mas mantenha-se na justiça, na verdade, na honestidade, na retidão. Porque Cristo padeceu por você. Cristo morreu por você. Cristo lhe resgatou dos seus pecados, lhe matou para os seus pecados, para que você viva para a justiça. Cristo lhe sarou através das suas chagas, da sua morte. Ele lhe deu vida. Ele lhe deu vida não para que você seja complacente com a iniquidade, mas para que você a reprove-a. Porque você é filho da luz. Esse ponto aqui, veja Efésios capítulo 5, diz exatamente isso. Versículo 8. Versículo 7 em diante. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. 11 agora. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprová-las. É isso que Pedro está dizendo. Somos chamados para manter-se na justiça como os filhos da luz, na verdade. E se isso for motivo de perseguição, for motivo de opressão, de escárnio, de maus tratos, de insultos, que seja. Mas devemos nos manter na luz, não sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas, ao contrário, devemos reprová-las veementemente. Não tenho parte com isso, não participo disso, não compactuo com essa ação, com esse procedimento, não quero parte com isso. Mas a ordem vem lá do patrão, problema dele. Eu estou aqui para andar e viver na verdade, para fazer o que é correto. E não para participar dessas coisas imorais, desses desvios, e todas essas coisas aí, ímpias. Estou longe, não me envolva, não quero nada, não quero saber de nada nem participar. Está tudo errado aí. Tudo errado. Não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Porque estáveis, desgarrados, como ovelhas. Estávamos perdidos, irmãos. Arruinados, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas pelas chagas de Cristo, pelo sofrimento e a morte dele, fomos sarados. Fomos salvos, perdoados e justificados. Morremos com Cristo na cruz através da fé. Para o quê? Para o pecado. Para que vivamos para a justiça. Portanto, como funcionários, devemos, acima de tudo, prezar por aquilo que é virtuoso, justo, santo,
verdadeiro, honesto, transparente, íntegro, reto. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Você é um convertido? Você foi convertido ao pastor e bispo da sua alma, Jesus Cristo? Você é salvo? Sou. Então essa é a maneira como você deve proceder no seu trabalho. Essa é a maneira que você deve proceder no seu trabalho. Essa é a maneira que você deve se relacionar com os seus superiores. A fim de que o seu Deus seja glorificado. E assim, você manifestará as características de um servo piedoso, de um funcionário crente, agindo, vivendo e se relacionando em seu trabalho, em seu serviço, para com o seu patrão, da forma como deve ser, para a glória de Deus e para o louvor do seu nome. Amém. Vamos cantar ao Senhor, irmãos. Último salmo.